Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Com tudo o que você precisa saber para começar esse novo dia bem informado. Ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube. E ainda daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, para você ouvir naturalmente na melhor hora do dia. Campos tem previsão de tempo bom para hoje, poucas nuvens com máxima de 32 graus, mínima de 22. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. São 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conosco hoje no programa o jornalista Arnaldo Neto. Nós vamos receber o advogado João Paulo de Abreu Granja e a gente vai falar sobre essa prisão aí do deputado federal Daniel Silveira, um debate sobre a legalidade dessa prisão, que aliás é destaque hoje na imprensa, né, do Brasil inteiro também. Separação dos poderes e a invasão, né, e a evasão dos poderes, né? Anotei errado aqui o destaque. E ainda vamos falar sobre o cenário político e a pandemia de Campos com o advogado João Paulo de Abreu Granja, que já estará conectado aí conosco ao vivo, e a gente fala sobre esses assuntos, né? A separação dos poderes e a invasão de competência. Esse é o destaque certo. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, vamos às manchetes de hoje que estão no portal folha1.com.br. Já anunciamos aqui a presença e agora sim com a imagem aí do João Paulo, a quem agradecemos de antemão, e daqui a pouco traremos aí o seu bom dia, João Paulo. Mais uma vez, sempre bom recebê-lo aqui, muito obrigado. TCE identifica irregularidades em aplicações do Previcampos, aposentadas ou apontadas em CPI. Segundo o tribunal, dano por aplicações financeiras irregulares pode passar de 312 milhões de reais. Após aplicar questionário no Liceu, professora testa positivo para a Covid. Continua essa repercussão e forte, hein? A SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, está monitorando pessoas que tiveram contato com a profissional. Fiéis participam da missa de cinzas em Campos. Celebração foi realizada na Catedral do Santíssimo Salvador. Plenário do STF mantém prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL. O deputado federal divulgou vídeo nesta terça-feira com ataques ao STF e apologia ao AI-5, o ato institucional AI-5. Mais uma fake news sobre tabela de vacinação divulgada em rede social. Nesta quinta-feira e sexta-feira serão vacinados os idosos a partir de 90 anos. E, aqueles que se prestam a esse desserviço confundem aí as pessoas, anunciando em listas falsas, datas e idades, tudo errado. É uma loucura, como se não bastasse. Me perdoa, Arnaldo, o comentário é seu, mas eu vou tomar a liberdade, mas como se já não bastasse a confusão causada pelo próprio Sistema Nacional, a começar pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais e pelas municipais, né? Se não fosse toda essa confusão, se não bastasse toda a confusão do sistema legal, ainda tem as fakes
para atrapalhar. Olha, é muito complicado. Aquele pessoal brasileiro que estava em Wuhan, que veio embora, está morrendo de arrependimento. Funcionários do Detran entram em greve em todo o estado do Rio. Decisão para a paralisação foi tomada no último dia 8 em assembleia no Sindetran. Aposta na agropecuária campista para atravessar a crise financeira. Hoje, né, uma reunião no Sindicato Rural para traçar aí uma relação de demandas e ser entregue em mãos ao governador Cláudio Castro, que estará em Campos nos dias 27 e 28 de março, em seu gabinete itinerante. Para repercutir essas e outras notícias, eu trago o bom dia do jornalista Arnaldo Neto, na abertura deste programa de hoje. Bom dia, Arnaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, o João Paulo já aí com a gente para o nosso bate-papo no próximo bloco. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Eu acho que a principal notícia, Nogueira, é essa questão do Prev Campos, né? O Tribunal de Contas do Estado confirmando a identificação de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos servidores ali no período de 2016, no final do governo Rosinha Garotinho, envolvendo nomes como o então presidente, o Nelson Afonso, né, que era aí, primo do ex-governador Antônio Garotinho, primo do Garotinho, irmão do vereador Álvaro Oliveira, que inclusive tentei convidá-lo para participar hoje com a gente, mas estava sem agenda e devo estar marcando com ele nas próximas semanas, líder do governo na Câmara, do governo Vladimir, e também do atual secretário Jorge William Pereira Cabral, que é secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade do município, né? Era secretário de Infraestrutura e Mobilidade do município e presidente do Conselho Deliberativo do órgão do Prev Campos. Essas aplicações, como você colocou aí, são investimentos duvidosos, né, que a gente já vem falando sobre isso na Folha da Manhã há algum tempo, desses investimentos. Se a gente puxar aí as matérias antigas, a gente vai ver investimentos, por exemplo, em rede de hotel que estava em falência, o Grupo Setas, não me falha a memória, falou de memória aqui, que a gente abordou tantas vezes esse assunto, investimentos em descompasso aí com o mercado financeiro, investimentos de alto risco, e que acarretaram em perdas, segundo a identificação de auditoria do TCE, que é um órgão independente, não é um órgão político, é um órgão que tem capacidade para fazer esse tipo de auditoria, mas vem confirmar um debate político, né, um debate que começou numa CPI na Câmara de Campos, CPI essa que teve aí à frente o ex-vereador Jorginho Virgílio, e que levantou esses dados. Tanto os dois citados, né, pela matéria que o Tribunal de Contas mandou, né, na verdade, esses dados são do Tribunal de Contas, tanto o Nelson Afonso quanto o Jorge William Pereira Cabral terão aí um prazo para apresentar as suas contra-razões à Corte de Contas. Então, vem aí ainda um desdobramento em relação a isso. É um assunto que, como eu falei, mexe com a vida do servidor. Nós estamos aí vendo, vimos no governo Rafael, no final do governo Rafael, e ainda nesse começo do governo Vladimir, instabilidade acerca do pagamento dos servidores aposentados, né, dos nativos, tanto aposentados como pensionistas, e a gente vê uma movimentação suspeita no volume deste que a gente está apontando aqui, de R$500 bilhão, realmente estarrecedor para o município do Porto de Campos, né? Claro que investimentos são salutares dentro do Fundo de Previdência, todo Fundo de Previdência faz investimento para tentar aumentar ali a arrecadação, mas não deve se arriscar em descompasso com o mercado, né? Você não vai investir em algo que está falindo. E qual seria o objetivo desses investimentos, né? Isso que fica aí muito... Inclusive a gente tem que tentar agora identificar junto ao Tribunal de Contas
esse dano ao erário de 300 milhões vieram de quais investimentos exatamente? Né? Porque tem investimentos vinculados ao chamado Rei Arthur, tem, como eu falei, tem um hotel em Trancoso, na Bahia. Só você me permite, desculpa te atrapalhar aí, o ex-secretário de administração do governo, Rafael, nos concedeu uma entrevista no ano passado e ele passou alguns detalhes aqui, eu anotei. Por exemplo, foram alguns dos investimentos. E esses investimentos, é o que você falou, o investimento todo ele tem um risco. Qualquer investimento tem risco. Porém, né, tem aqueles que são escancaradamente complicados. Inclusive investindo em grupo que já faliu. Tem aqui um investimento em 13/10/2016, 17 milhões, no Sendas Atacadistas, FIDIC, o sistema FIDIC, né, de investimento, e o grupo faliu. Hoje existe um inquérito policial apurando. Tem o Hotel LSM, né, em várias datas aqui, 1 milhão, 14 milhões, mais 25 milhões. O hotel tem hoje uma dívida de 100 milhões de reais. Tem um resort em Trancoso, né, onde foi investido o dinheiro também, 20 milhões. Condomínio Mosteiro São Bento, em São Paulo, 25 milhões. Depois mais 50 milhões. O condomínio também não foi adiante. Fundos previdenciários da Previcampos chegou a ter, em 2015, Arnaldo, 1 bilhão e 300 milhões. Algumas das informações. O que chama muita atenção nesses investimentos, Nogueira, é a aplicação no período entre a derrota do Dr. Chicão, que era o candidato do grupo garotista, o candidato da Rosinha, era vice da Rosinha e candidato à sucessão, entre a derrota de Chicão e a posse de Rafael. Esses investimentos eu acho que levantam ainda mais suspeitas, porque o que aconteceu nesse período tão rápido, entre outubro e dezembro de 2016? Esse é o grande X da questão, e agora, com esse levantamento do TCE, com certeza teremos desdobramentos e vamos tentar aí acompanhar cada passo desse para revelar, sobretudo aquele que é o principal prejudicado, que é o servidor que contribuiu a vida inteira e hoje vive essa instabilidade do salário, o que realmente aconteceu com o Fundo de Previdência de Campos. Acho que esse é o principal ponto dessa questão. Não é aqui ficar levantando nome, levantando falsas acusações ou fazendo ilações em relação a essa questão. É chegar a um claro posicionamento para o servidor do que aconteceu com o seu recurso. Só esclarecer, de fato, que as datas são realmente aquilo que você falou, 22/9/2016, né, esse investimento em Trancoso, 28/9, 3/10/2016, justamente coincide, né? Não entendi o que você disse. Desculpa. Justamente coincide sobre essas datas que você falou. Agora, Arnaldo, mudando de assunto e repercutindo aí, a gente já falar com o João Paulo, tem uma professora do liceu que testou positivo após aplicar um questionário e está dando uma repercussão gigantesca isso aí, refazendo inclusive algumas decisões aí das próprias autoridades sobre essa questão de retorna ou não retorna, volta com o aluno, volta com o sistema híbrido, não volta, como é que está? O negócio está cada vez mais complicado, né? Nogueira, eu vi que o Gilberto Gomes, que é blogueiro aqui do nosso time de blogueiro do Folha 1, ele publicou sobre o assunto, inclusive ele me mandou o link, mas eu não me aprofundei sobre o assunto para tecer muitos comentários. Mas a gente conhece que é um risco. É o risco de que um funcionário possa testar positivo nesse sistema híbrido e levar aí esse vírus para outros funcionários, para alunos, e esses alunos levar para casa, e isso pode aumentar o número de infectados. Nós estamos falando de adolescentes, nesse caso, em sua maioria, que é do ensino médio, que é o caso do liceu, que é o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, eu vou me aprofundar mais sobre o fato, inclusive a gente vai desdobrar isso no jornal de sábado, na Folha da Manhã. A Folha 1 tem matéria sobre isso já no blog do Gilberto, mas é um caso que vai ser usado como exemplo
pelos sindicatos, por exemplo. O CEP, por exemplo, já usa esse caso como um modelo a não ser seguido pelas outras unidades escolares. É um debate amplo esse do retorno ou não, à sala de aula. Nós vamos receber na próxima semana o secretário de Educação de Campos, o Marcelo Feres. Nós vamos conversar sobre isso também com ele, saber qual é a questão aqui de Campos. Campos convocou os funcionários com mais de 60 anos para retornarem aos postos de trabalho, é uma outra decisão polêmica, e facultou o seguinte: você então assina um termo de responsabilidade de que você vai ficar isolado, já que você não pode voltar a trabalhar. Então, assim, são questões polêmicas, mas dessa do Liceu especificamente, eu prefiro tomar mais conhecimento sobre os fatos para depois tecer algum tipo de comentário mais concreto. Mas o que vi, registro aqui, o Gilberto Gomes, no seu blog hospedado no Folha 1, foi um dos primeiros a noticiar, se não o primeiro a noticiar esse fato de a professora do Liceu, que teria testado positivo, nesse retorno híbrido das aulas na rede estadual. Perfeito. E hoje tem a reunião no Sindicato Rural, né? Hoje tem a reunião do Sindicato Rural, que a gente abordou ontem, essa questão da aposta na retomada do campo. E hoje também começa, acho que é importantíssimo, já que falávamos de Covid, começa, enfim, a vacinação para os idosos de 90 anos ou mais, que vai ser em sistema drive-thru, seja na UENF, na pátio da UENF, ali perto da Prefeitura do Campus, seja no Guarulhos Plaza Shopping. São os 2 pontos que vão receber em drive-thru. Acamados, os idosos acamados, aqueles que não podem se deslocar até o local, tem aí essa questão da marcação por WhatsApp, você já tem o número disponível no site da Prefeitura. Nogueira, se puder abrir aí até para depois a gente passar esse número, sim, o pessoal entrar em contato. No começo era ligação, no primeiro dia era para ligar, mas tivemos muitas reclamações de que as pessoas não estavam conseguindo ligar para a Prefeitura para marcar essa questão da vacina, então mudou depois para o sistema de WhatsApp, e é o sistema que está valendo. É um sistema que ainda continua valendo para idosos acamados, e também sistema de home care. Então você tem que entrar em contato para agendar essa vacinação. Estamos vendo país afora a paralisação da vacinação. Você não tem aí nenhum número de vacinas suficiente para continuar a vacinação com as faixas etárias, como estava previsto. O Rio de Janeiro previa aí uma vacinação acelerada, já tirou o pé do acelerador, não tem vacina, tem que aguardar o próximo repasse, espera que seja na próxima terça-feira, mas não tem nenhuma confirmação por parte nem do Ministério de Saúde, nem da Secretaria Estadual de Saúde. Há uma desorganização total nessa questão da vacina, o Brasil ficou para trás com relação a isso, então nós não temos certeza ainda de quando vai continuar a vacinação. Por falar em vacinação, não existe calendário de vacinação em Campos. Vamos destacar isso aqui mais uma vez. Campos está adotando um cronograma imediato. Eles anunciam numa semana qual vai ser a próxima faixa etária, somente quando tem vacina para isso. Foi a estratégia adotada. Então, essas listas que circulam no WhatsApp, e quem não tem o que fazer também, A pessoa que perde seu tempo criando uma lista de WhatsApp, enviando lista de WhatsApp, sem checar a veracidade dela, dizendo que vai ter vacina dia X, dia Y, e acreditando a informação à Prefeitura de Campos, merece ser preso. É pior. Merece ser preso. A divulgação de uma notícia falsa que coloca em risco a saúde pública, porque as pessoas vão se aglomerar buscando essa vacina nos postos que são citados. Então, existe um artigo, acho que o 208, João Paulo está aí, pode me ajudar ainda mais, mas existe um artigo que prevê essa questão de você quebrar as regras de uma medida sanitária, colocando em risco a saúde pública. Se for identificado quem faz essas listas e divulga, essa pessoa pode, inclusive, ser presa. Nós vimos ontem no Rio de Janeiro o Cantor Belo ser preso pela realização de um show durante a pandemia. Um show numa escola municipal lá na zona norte do Rio. Qual é o motivo dessa prisão? Será que é pelo envolvimento com tráfico? Porque teria envolvimento com tráfico
a realização desse evento, ou será que é pelo fato de descumprir as normas de aglomerações que estão ainda em vigor na cidade do Rio de Janeiro? Então, quem faz essa lista, e se a polícia investigar e chegar ao autor, corre, claro, o risco de ser preso devido ao descumprimento de uma norma, né? Ele está incitando a descumprir uma norma que seria as pessoas procurarem esses postos de saúde, enquanto, na verdade, não há vacinação. Então, consciência. Quando agora o WhatsApp botou ali um dispositivo novo, né, que é o encaminhado com frequência. Encaminhado com frequência. Já viu ali quando aparece algum tipo de mensagem lá em cima? Antes vinha assim, que era encaminhado. Agora encaminhado com frequência. O encaminhado já é algo a se ter muito cuidado, né? A você verificar aquilo que foi encaminhado, se aquilo tem procedência. Quando aparece encaminhado com frequência, você tem que ter ainda mais cuidado quanto à veracidade daquilo. Buscar informações nas fontes oficiais, nos sites de notícias, nos sites da prefeitura, para só então saber a veracidade. Acho que nós temos veículos de comunicação sérios na cidade, o Grupo Folha é referência, mas temos outros veículos mais novos também que têm credibilidade quanto a informações, então é checar nesses veículos tradicionais e também no site da prefeitura antes de divulgar notícia falsa. Os telefones aí que você solicitou já estão devidamente postados aí no nosso streaming de hoje, mas eu falo aqui agora, que é o WhatsApp, 22 98179 4664 e o outro é o 2588, né? E o João Paulo falou aí, o show do Belo foi no Vidigal, e que tinha inclusive campista lá acompanhando o show do Belo, que a gente viu nas redes sociais. Não, aí. O Belo não foi no Vidigal, não. O Vidigal foi outra festa. Foi no Complexo da Maré. O Belo foi do Complexo da Maré, então, perdão. A lógica que eu estava lendo lá em relação a isso era porque o tráfego teria autorizado, teria feito aglomeração, e aí sim, esse caso específico se enquadraria no Código Penal na medida que poderia facilitar ou promover o contágio e a propagação da doença. Obrigado, João Paulo. E para completar a notícia do Belo, tem ainda a questão da prisão dele, que foi da casa dele com a apreensão de armas e dinheiro também. 40 mil. O que não é novidade nessa questão de armas para Belo. Aliás, a filha dele foi presa em novembro, também envolvida, né, suspeita aí de envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo que eu li, as duas armas estariam em tese registradas em nome dele, né? A princípio ele estaria com as armas legalizadas, mas com esse histórico de passagem criminosa, associação ao tráfico e prisão anterior, de fato é algo a ser apurado. E o próprio show foi, parece que contratado, eu não posso afirmar, mas até onde a gente sabe, contratado também pelos traficantes. Pelo tráfico, né? Sim, essa é a questão da associação ao tráfico aí que o João Paulo falou, né? Porque, inclusive, tem mandado de prisão para traficantes ali que atuam naquela área da Zona Norte, e a invasão da escola, né? Porque a escola não foi emprestada, até onde se tem registro, a escola não foi emprestada para a realização do evento. E se não pode ter aula no Rio, não pode ter baile, né? Aí a escola não serve para poder ter aula, mas serve para poder ter um baile da comunidade, é complicado, né? Perfeito. Não, me perdoe aí, mas a minha impressão, e eu acho que eu posso estar errado, até corrijo, mas a minha impressão é que a partir do governo federal, né, do presidente da República até, né, a população brasileira, até cada um de nós enfrentamos muito mal, mas muito desorganizado, muito mal. Tudo que o vírus mais precisa para se propagar e fazer vítimas, ele encontrou no Brasil: desorganização. O ministro ontem da Saúde anunciou 231 mil doses da vacina até 31 de julho, né? 31/7. Quanto? 231 milhões. Perdão. 231 milhões de doses.
Se a gente chegar a esse número, tudo bem, porque o que me espanta muito é que nós estamos aí há um mês imunizando a população, que bom, né? Começou a imunizar, e a gente não chegou ainda a 2% da população nacional. Tem menos de 6 milhões vacinados no Brasil. Pois é, uma população de mais de 200 milhões. Né? É uma marcha muito lenta, né? É muito lenta essa marcha de vacinação, e a gente não sabe, tomara que essa previsão do ministro seja acertada, vamos torcer para isso. Porque o Brasil ficou, como eu já falei aqui várias vezes, e repito, ficou muito atrás na aquisição dessas vacinas. Né? Nós esperamos muito, que digo, o governo federal esperou muito para firmar compromissos e adquirir aí essas doses. E agora vamos também ser sinceros, né? Nós temos economias muito mais fortes do que a nossa, um poderio financeiro muito maior do que o nosso, tanto é que a OMS desde lá de trás falava sobre isso, sobre o quanto as economias mais fortes poderiam sair na frente das economias menores na aquisição dessas doses, e tem essa questão financeira também. O Brasil não tem como competir com a Grã-Bretanha, com a União Europeia, com o próprio Estados Unidos, né, nessa questão da aquisição das vacinas. Então, vai ficar um pouquinho para trás. Temos um número de vacinados relevante em relação a alguns países do mundo? Temos, né, mas ainda é muito baixo o número de vacinados no Brasil, e se continuar nesse ritmo, nós só vamos conseguir vacinar 70% no ano que vem, né? E não é isso que ninguém quer, porque isso acarreta também em questões financeiras, né? No fechamento, esse ioiô que a gente vive de fechamento, abertura de comércio, instabilidade, empregos em risco, enfim, tem uma reação, além da principal causa, que é a saúde. Eu acho que não tem que se discutir. A saúde é o grande centro dessa discussão, mas tem também, por trás disso, a questão econômica, que fica nessa instabilidade, enquanto não tivermos um número de vacinados aí em cerca de 70%. Bom, são 7h32. Campos começa a vacinação hoje, conforme Arnaldo falou, muito bem, Arnaldo citou aí, está no nosso streaming agora, os telefones que a gente colocou aqui, você pode acessar aí o Face da Folha FM, anotar e mandar o seu WhatsApp lá, que é para idosos acima de 90 anos. Agora, é claro que a gente sabe, Campos não tem também, como todos os municípios brasileiros, a quantidade de doses para aplicar em todas as faixas etárias por enquanto. Então começa com a de 90 e vamos torcer para que chegue. A coisa está desse jeito. Né? No Rio no Rio foi 90 a mais, né? 90 para cima, depois 89, 88, 87. A programação do Rio de Janeiro era essa, mas teve que ser interrompida pela falta de vacina. 82 anos ontem, o pessoal estava fazendo fila gigantesca em Copacabana, que é o... E não tinha. Exatamente. Pelo que eu li, volta terça-feira, não é isso, no Rio de Janeiro? A previsão de chegar essas doses, mas nem a Secretaria de Estado, nem o Ministério da Saúde confirmam. Confirma, né? De fato, como falou o Arnaldo aí, nós chegamos muito tarde, primeiro para poder assinar com a Pfizer, posteriormente para poder dirimir o conflito político envolvendo a vacina, para autorizar o Butantan a produzir. E toda essa celeuma em torno da matéria-prima vindo da China, as adesões atrasadas, isso aí de fato prejudicaram demais nosso país e nos deixa bem atrasados nessa vacinação. E a gente não tem como, infelizmente, acreditar no ministro. Uma vez que ele anunciou que chegariam doses em dezembro, numa primeira data, depois numa segunda data, uma semana posterior, em dezembro, e depois, então, janeiro estaria quase tudo resolvido, e agora ele marca para julho. É impossível. A gente... E descobriu... Eu não ouvi a fala dele, Nogueira. O cronograma é que até julho chegue a esse número, ou que julho chegue. Até 31 de agosto. Já mudou para agosto? Não era agosto? Eu li isso ontem, que seria até 31 de agosto e 241 milhões de doses. O que dá 120 milhões de brasileiros, né? Quase metade dos brasileiros seriam imunizados. Eu vou confirmar aqui também, João Paulo, é porque é tanta informação,
E aí vem aquela questão, a gente acaba, não é que tenha informação errada, é que o próprio Pazuello, está aqui, ó, Pazuello promete 230 milhões de doses de vacinas até 31 de julho, julho. Bom, aqui tá, pelo menos aqui é no portal g1.com.br, no dia também, marca para 31 de julho. Pelo menos dessa vez, para a gente concluir, porque a gente precisa falar sobre essa prisão do Daniel Silveira, que é importante a gente falar sobre isso, né? A legalidade disso. João Paulo tem um monte de perguntas para ele aqui no grupo do WhatsApp da Folha. O pessoal ontem estava debatendo muito quanto a isso, do WhatsApp do Folha no Ar, no caso. Mas é só para concluir, pelo menos dessa vez ele dá um prazo, né? 31 de julho. Não é no dia D e na hora H. Então já avançamos um pouco nessa logística. Bem lembrado, Arnaldo, muito bem. Isso ainda numa semana em que o STF autorizou abrir inquérito contra ele para se investigar a conduta dele, principalmente nessa crise do Amazonas, né, em Manaus. Sim. Então, a pressão cada vez aumentando, obviamente, demandava dele uma atuação mais enérgica e talvez esse seja o vetor, o fundamento para que ele se mexesse e tentasse buscar uma solução com data mais precisa e com data execuível, né? Porque não adiantava nada, como nós vimos no final do ano, a promessa de vacinação no dia 15 de dezembro, que pelo que eu me recordo, era a data que foi dada, como início da vacinação, sendo que era totalmente inexecuível, sendo que nós não tínhamos sequer um convênio de intenções firmado por nenhuma empresa produtora de vacina. E só para registrar e fechar, o Brasil vem hoje há 28 dias ininterruptos, tendo a média móvel acima de 1.000 mortos novamente. Ou seja, aquilo que o doutor Rodrigo Carneiro falava aqui no ano passado, de que teríamos um janeiro, né, sombrio, apesar de a gente não gostar dessas expressões, janeiro negro, eu não gosto dessas expressões, mas foi um janeiro terrível de novo, porque fechamos ontem 28 dias com a média móvel acima de 1.000 pessoas por dia. 1.000 óbitos. Hoje 10 milhões de casos, Nogueira. 10 milhões de casos. Isso, né, levando em conta ainda toda a atrapalhada também na questão de exames, né? A tendência é que essa média agora deu uma elevada por conta do carnaval, né? Também. Por mais que tenhamos pregado que o carnaval se fosse em casa, com restrição de contato, etc., mas não foi isso que nós vimos no dia a dia, com praias lotadas, com bares lotados, aglomeração e por aí vai. Festas irregulares. Isso aí. É difícil mesmo conter. E talvez em torno disso que também se discuta a questão da volta às aulas. Sim. Não adianta nada estarem os pais na praia, em shopping, em locais contando com assim, milhões de pessoas, enquanto os filhos juntos estão com eles na praia, mas estão longe da sala de aula. Então são temas ainda, assim, eu até, nesse contexto, cada vez que eu vejo um tema de vocês debatendo, me dá vontade de entrar, eu fico angustiado, são tantos temas interessantes, e sei também que o pessoal de casa fica naquela angústia de poder opinar, de querer participar, mas esse de fato da volta às aulas é um tema que merece talvez um programa com três dias seguidos, para se debater todas as vertentes e as nuances sobre a questão. Eu advogo para 5 colégios em Campos. E é um tema que tem nos deixado preocupado, porque nós começamos a ver os colégios pequenos fecharem. A gente começa a ver por falta de demanda, e os pais começando a migrar seus filhos para a rede pública, o que isso vem causando aos colégios pequenos. Mas, de fato, é uma questão que demanda um debate aprofundado. Parece que hoje vai ter lá uma outra reunião com a NIC para tentar chegar a um termo de consenso. Teria um prazo para Vladimir responder, em tese, por uma adequação da estrutura municipal aos padrões novos de segurança.
E aí, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Eu acho muito complexo, João Paulo, aí dando uma opinião também aqui, se a gente concluir, já estourou demais esse bloco. Deixar, só falamos nisso, deixamos verdade. A prisão do... É verdade. Tanto é que nós recebemos aqui o presidente da Comissão de Educação na Câmara, o vereador Maicon Cruz. Vamos receber na semana que vem o Marcelo Férez, que é secretário municipal de Educação. Né? Temos que falar também com o setor privado, acho que é importante a gente trazer para o debate também. Mas para o setor privado, né, você advoga para 5 unidades, para o setor privado é muito mais fácil se adequar a essas medidas. A rede pública é gigantesca, são 50 mil alunos, com escolas do extremo norte da cidade ao extremo sul, escolas que cobrem toda a área. Eu acho muito difícil chegar a ser um consenso. Aí é uma questão de opinião, sou servidor de educação também, da educação em São João da Barra, licenciado, mas eu vejo isso com muita dificuldade de você colocar as escolas num padrão, né, de uma regra dessa da vida, regra de vida aí, como é chamado. Como eu falei, eu sou servidor da educação, e eu vejo que no papel muita coisa é muito bonita, e quem é servidor de educação sabe o que eu estou falando, não é mentira. Quando você fala, por exemplo, na escola inclusiva, o que eu concordo, a inclusão na escola, mas as escolas não têm acessibilidade, as escolas não têm pessoas capacitadas para receber esse aluno que precisa de um cuidado especial, né? Muitas vezes é só para acompanhar o aluno, por exemplo, da sala de aula ao banheiro. Não tem uma pessoa capacitada para isso, né? Que é o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Então, assim, pensar que a rede pública pode se adaptar, eu acho muito, mas muito difícil mesmo. Vamos acompanhar, vamos acompanhar o desenrolar desses fatos, mas eu acho muito difícil a rede pública. Para a rede privada, acho mais fácil. Para a rede privada, acredito que é muito mais fácil, pelo número reduzido de alunos. Espaço é um prédio só, normalmente 1 ou 2 prédios por instituição, seria mais fácil. Agora, para a rede pública, acredito que ainda vai levar um tempo para esse possível adaptação, porque, vamos ser sinceros, tem escola aqui em Campos que não tinha nem água direito, nessa rede gigantesca, nem água encanada direito, quanto mais se adaptar a tantas regras aí, com tapete, né, tapete, fala que tapete que tem que ter para higienizar, enfim. Para fazer asepsia, né? Isso, tapete, álcool gel, salas ventiladas, enfim, eu acho muito difícil, mas é um debate tanto. Eu acho que aí a lógica vai ter de ser essa volta gradativa e as pessoas irem se sentindo seguras de retornarem às aulas. Quer dizer, obviamente os pais que não se sentirem em segurança, que tiverem algum fator de risco agravado, que de fato estejam seguindo estritamente o isolamento, que talvez não precisem mandar os filhos para a escola, que consigam fazer de alguma forma esse ensino remoto, que tem que ser previsto, a forma híbrida vai ter que ser uma regra até que todos consigam retornar, mas acho que a tendência, acho que deveria ser essa volta gradativa. Como nós já temos hoje autorizado os cursos de inglês, os cursos de línguas, voltarem, depois escolas particulares que consigam se adequar ao sistema híbrido, e a rede pública ir aos pouquinhos voltando, porque de fato os danos que estamos causando aos alunos, estamos causando também às famílias, já que precisam ficar em casa para poder tomar conta das crianças em períodos de trabalho, de fato tem sido um prejuízo enorme no âmbito educacional, mas também no âmbito financeiro. Então é um debate que merece ser aprofundado para não causarmos mais danos do que já vem sendo causados. É como o senhor disse, João Paulo, é para série de Netflix, tem que fazer em 20 capítulos. Trilogia. Agora. Trilogia, educação em campos. Isso aí. Agora, em um detalhe, fechando agora o bloco, vou fazer uma pergunta só a João Paulo, porque é uma dúvida de todos os pais. Porque eu tenho um filho no colégio particular. Bom, estou vendo, e é uma decisão, acho que da maioria, ou daqueles que tomam essa decisão, fala assim, meu Deus, eu estou gastando esse dinheiro todo com meu filho e ele não está estudando. É uma ideia que o pai forma lá, não sei baseado em quê. Ele tira o filho do colégio particular, é a evasão que o senhor falou, e joga para a rede pública. Só que aí, na rede pública, ele fica com medo
de deixar o filho estudar, certo? Lá ele tirou o filho para não gastar o dinheiro dele. Sim. Ele acha que não está tendo aula. Bom, na rede particular, ele joga para a pública para cumprir a lei, que se deixar o menor em casa, você corre os riscos aí da lei. Aí eu te pergunto, o pai fica na dúvida de deixar o filho voltar às aulas. Quais são as sanções para esses pais? Isso civilmente falando, né? Existem as condições previstas no ECA, né? O ECA não admite que os pais retirem seus filhos da escola e os deixem sem qualquer forma de obter instrução. Então, existe sim sanção. O conselheiro tutelar tem o dever zelar e fiscalizar esse tipo de prática. Inclusive, existe a obrigação do colégio comunicar ao conselheiro tutelar sempre que uma criança que se encontra matriculado em ensino fundamental sai da escola. Então, cabe ao colégio comunicar ao conselho para que o conselho monitore se essa criança vai para uma outra instituição. Então, sim, existem consequências e há de ser fiscalizado. Agora, em relação a essa questão da migração hoje da escola particular para a pública, essa, inclusive, é uma das discussões que foi feita com o doutor Anick. Porque, de fato, Vladimir, quer dizer, o município tem admitido, sem qualquer critério, sem qualquer limitação, a migração dos alunos da escola particular para a pública, inchando a rede pública, que hoje já não possuía estrutura para poder prover tantas cadeiras. Agora, com essa migração e esse aceite de matrículas de forma indiscriminada, torna praticamente impossível, como falou Arnaldo brilhantemente, que se consiga minimamente, com segurança, iniciar um ano letivo em sistema híbrido. Bom, perfeito. São 7h47. Nós vamos ao intervalo, então. Voltamos em instantes e continuaremos a conversa com o Dr. João Paulo Granja Abreu. E nós vamos falar, então, no programa de hoje também sobre esse debate aí da legalidade da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Como é que ficam aí as instituições, os três poderes vão se abalar com essa prisão? E o deputado, até preso, ele comete outros crimes, inclusive que serão investigados pela Polícia Civil e Federal também. 7h48 em Campos, você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.